Olá, boa tarde, sou o Dr. Antônio Martins de Farias, estou aqui mais uma vez para gravar um vídeo. Primeiro quero agradecer a Deus por estar vivo e a você, meu amigo, minha amiga, que tem dado seu like, tem dado o seu dislike, tem feito seus comentários. Por favor, peço que faça cada vez mais. Não se esqueça de ter muita gente vendo, assistindo os meus vídeos, mas não está dando nem um like nem um dislike. Diga se gostou, se não gostou. Aponte, porque isso não é para mim. Você está me ajudando ao YouTube entender que despertou interesse. Se você não marca aquele dedinho para cima de gostou e dedinho para baixo de não gostou, ele vai entender que você não deu importância, ele não vai passar para mais gente. Então, por favor, quanto mais... Não se esqueça de dar o like ou seu dislike e faça seus comentários. Repito, não preciso fazer comentário para me agradar. É claro que você pode discordar de mim, sempre a resposta, os comentários de uma forma educada. Eu tenho certeza que meus seguidores são pessoas educadas e não vão agredir nem a minha pessoa, nem as pessoas às quais eu me refiro. Porque as pessoas precisam de ser respeitadas, né? E a gente é educado, sabe respeitar. Tá difícil, mas não é impossível, tá, gente? Eu quero, assim, de primeira mão, agradecer aos 121 amigos, né? Já ultrapassei a barreira dos 100, já ultrapassei a barreira dos 20. O limite é mais de 1000, mas estou muito feliz, né, com os 121 inscritos. Pena, repito, né, que os 121 que se inscrevem não assistem aos meus vídeos. Meus vídeos são uma média de 20, 40 visualizações. É muito pouco, mas estou muito feliz, muito satisfeito. Eu ainda não descobri o assunto que vocês vão gostar mais, que vocês vão assistir mais, mas é assim, nós vamos devagar, uma hora eu acerto, uma hora a gente cresce rápido. Eu também não quero fechar a questão, crescer rápido. Eu quero ter sempre um conteúdo que nos traga conhecimento, né, que nos traga informações. Eu não gosto de apenas, eu não quero fazer a crítica pela crítica. Eu quero sempre, claro que eu vou criticar, mas eu preciso de uma crítica que nos construa, que construa o país, que melhore as condições de vida de todas as pessoas. Hoje mesmo, por exemplo, o assunto eu vou procurar não me emocionar, porque eu vou procurar ser o máximo isento, né, para refletir o momento político que nós estamos vivendo e porque me preocupa pelo silêncio, né? Uma filósofa chamada Marilena Chaui, no início do governo do PT, que os intelectuais se silenciaram e ficasse o silêncio dos intelectuais. Eu acho que agora nós estamos vivendo o silêncio da sociedade brasileira diante da afronta, da crise política que nós estamos envolvidos. É evidente que vocês já sabem do que eu vou falar, né? Eu vou falar do indulto, né, do presidente Bolsonaro ao seu amigo, ao seu privilegiado, ao seu parceiro político, o deputado federal pelo Rio de Janeiro, o senhor Daniel Silveira, que nem deveria ter sido eleito, mas infelizmente o Rio de Janeiro tem esse defeito. Eu amo a cidade do Rio de Janeiro, nela eu convivi 40 anos, todo o meu conhecimento, todo o meu aprendizado, eu agradeço a cidade do Rio de Janeiro, porque foi ela que me proporcionou isso. É claro que eu também tive um período em Brasília, mas toda a minha vida foi fundada no Rio de Janeiro. Eu tenho carinho pelo Rio de Janeiro e quando eu falo mal do Rio de Janeiro, me entristece, porque é como se faz parte da minha vida. Vamos lá, né, gente? Eu vou aqui começar o seguinte. O artigo 102 da Constituição, né, que está aqui na minha mão, da Constituição, né, ele diz o seguinte, né, que compete ao Supremo Tribunal Federal, né, a sua função básica, principal, princípio, como assim está escrito, princípio, a guarda da Constituição. É bom deixar claro que não é guardar fisicamente, né, como esse aqui. Ele podia botar lá na minha estante, como você já traz de mim, meus livros estão guardados, né? Não, e o Supremo Tribunal Federal, ele guarda princípios. Por quê? Porque é a última instância a falar. É a última instância a errar também. Mas no processo democrático,
nós temos que ter essa divisão das funções, porque o poder do Estado é único. Agora, as funções, elas são divididas em legislativo, que é Câmara e Senado, executivo, que executa as diretrizes, o orçamento e os projetos que nós temos, e o judiciário diz quem tem razão ou não, porque ele é que julga as leis. Né? No processo democrático, isso é essencial. A extinção do Supremo Tribunal Federal, como querem os atuais governantes, é o fim da democracia. É a volta do arbítrio, a volta da ditadura. Não tem palavras suaves para isso, porque é exatamente essa situação. Eu sei, e vocês sabem, e hão de concordar comigo, que ao longo de sua história, o STF sempre decidiu problemas polêmicos. Não vou citar, posso citar a questão das células-tronco, né? Posso citar a questão que toda hora está envolvendo a questão do aborto, né? Tem as questões das terras indígenas. É evidente que o STF não vai nos agradar, não vai agradar a todos, porque em toda ação há um perdedor e um ganhador. Nem fica satisfeito quem ganha porque quer mais, e nem fica satisfeito o perdedor porque acha que perdeu de forma injusta. Mas a gente tem que encontrar um equilíbrio, por isso que a divisão dos três poderes, e o poder executivo e o legislativo tem essa função de equilibrar, de dizer como funciona, de garantir os princípios, de confrontar um princípio com outro e terá um melhor resultado sem revogá-los, porque os princípios jurídicos, os princípios constitucionais, eles não se revogam, eles entram em conflito, mas tem que tirar qual o melhor resultado para a população, para a sociedade brasileira. Então é essencial a funcionalidade do Supremo Tribunal Federal, independente e harmônico. O poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário têm que funcionar de forma harmônica. Diferente disso, nós cairemos no arbítrio e num governo ditatorial. Não tem outras palavras que não sejam estas. Quando a gente rompe com esses princípios dos três poderes, nós estamos rompendo a democracia. E isso não é a vontade do povo brasileiro. Tenho absoluta certeza disso. Né? Mas o STF, nos últimos anos, cometeu erros. Natural. Afinal, os juízes não são deuses, nem foram enviados por Deus. São homens. São brasileiros que têm conhecimento jurídico melhor do que eu, melhor do que muitos de nós, e são preparados para nos julgar, para nos dizer o direito, quem tem razão e quem não tem. É fundamental que a gente entenda, por exemplo, que o STF errou quando foi julgar as ações do presidente Lula e julgou numa espécie de pagando favores, porque a maior parte dos ministros lá foi nomeada pelo presidente Lula. Talvez seja um erro da estrutura do STF. Que os ministros eles não separam, eles são indicados pelo presidente da República, mas ficam como se devessem um favor. Como nós temos agora os dois juízes do Bolsonaro. Né? O Bolsonaro diz que tem dois juízes, que é o André Mendonça e o Cássio Conká. E os outros 9 foram nomeados por Fernando Henrique Cardoso, por Dilma Rousseff, por Michel Temer e assim sucessivamente. Né? Mas ela teria que ser uma casa independente. Tem que ter a sua soberania, o seu voto, que a gente concorde ou não, tem que ser respeitado. Eu sei que na famosa Lava Jato, o Supremo Tribunal não decidiu conforme a lei, decidiu conforme sua vocação política, que também é um tribunal político.
O que aconteceu? O presidente Lula foi, vamos dizer assim, ele não foi absolvido. O presidente Lula não pode dizer que é ficha limpa, porque ele não foi absolvido. Foi simplesmente uma jogada política que suspenderam os efeitos do processo, porque entenderam que a Vara Federal de Curitiba não era o juiz natural, o juiz adequado para processar o presidente Lula, e sim uma Vara Federal de Brasília. Nesses 5 anos, mais 5, quando foram para Brasília, voltou para o Tribunal, para a Justiça Federal de Brasília, a maioria dos crimes que o presidente Lula cometeu foram prescritos, porque venceu o prazo do Estado se pronunciar. Tá bem, reconheçamos o erro do STF. Agora, erro maior cometeu o presidente Bolsonaro. Quando numa atitude aloprada, uma atitude louca, uma atitude covarde, ele rasgou a Constituição, rasgou literalmente, cassou o mandato de 10 ministros do STF e disse: agora eu não cumpro mais decisão judicial. O deputado está mais claro que ele cometeu crime. Ele não merecia nem ser eleito. Ele é uma pessoa repugnante, esse tal desse Silveira. É expulso da PM, uma pessoa de mau comportamento, não respeita a dignidade da pessoa humana, fala palavrões, não respeita ninguém. E o presidente Jair Bolsonaro jamais poderia ter feito esse decreto indultando os crimes deste indivíduo. Tudo bem. É o poder do presidente? É. Agora é só o seguinte, tem uma inconstitucionalidade. A palavra do presidente é a final? Não, gente. A palavra do presidente não é a final. Quem fala por último é o Supremo Tribunal Federal. Quem vai analisar a técnica, juridicamente, este decreto é o Supremo Tribunal Federal. Agora, é um decreto que, na minha opinião, nasceu morto, porque ele não tem objeto. Para que o presidente Bolsonaro publicou esse decreto se ele não tem um objeto? É para nada, porque o deputado Daniel Silveira ainda não foi condenado, porque ele não transitou em julgado a sentença do STF. A partir do instante em que eu disser assim, porque tem o prazo que eles vão entrar com recurso, não sei quais os recursos que eles vão usar, embargo de declaração, não sei, ele pode até ser absolvido, principalmente agora depois dessa confusão. Os ministros podem mudar o voto, podem mudar as suas opiniões e absolvê-lo. Agora não, o Bolsonaro antes, o Bolsonaro assinou um decreto que não tem para que ser aplicado. Ele assinou um decreto em vão, para os ventos, porque a sentença não transitou em julgado, então ele não tem, o deputado do Rio de Janeiro não foi ainda processado, julgado, ele ainda não virou réu. Porque ele só vira réu quando a sentença transitar em julgado e não couber mais recurso. Aí sim, aí o presidente Bolsonaro poderia ter assinado o decreto, que é uma competência dele, para absolvê-lo da culpa, da pena, apenas da pena. Os efeitos da sentença, não. Ou então, assim, os direitos políticos e o mandato, o deputado Silveira, do Rio de Janeiro, já perdeu. Ele tem que cumprir a pena, né, e ficar os 8 anos esperando que se cumpra, porque os efeitos, ele não vai ser candidato a deputado ou a senador no Rio de Janeiro esse ano, porque ele está com seus direitos políticos cassados. Ele tem que ser cassado na Câmara Federal, porque ele não pode, uma pessoa que não tem capacidade política, como está lá no artigo 14 da Constituição, né, exercer um mandato parlamentar. Então ele tem que ser afastado da Câmara também. Então essa confusão política, eu não sei, de repente esse vídeo, quando for amanhã, quarta-feira, dia 27 de abril, já está ultrapassado. Mas a verdade é essa. Então, e outra coisa, esse decreto do presidente Bolsonaro tem um erro de uma outra fonte de inconstitucionalidade, que está lá previsto no artigo 37, onde um dos princípios que a administração pública, o ato administrativo tem que seguir são os princípios constitucionais. E tem um princípio chamado princípio da impessoalidade.
Como há impessoalidade, se o decreto apenas indulta um deputado que vive, vamos dizer assim, uma expressão caseira nossa, na cozinha do Palácio da Alvorada. Ele é amigo íntimo da família Bolsonaro, ele é amigo da família política de Bolsonaro. Um ato administrativo não pode beneficiar uma pessoa amigo. Um ato administrativo ele tem que ser genérico, tem que ser geral, para todos as pessoas que cometeram o mesmo crime, por exemplo, ou os mesmos. Por exemplo, o indulto de Natal, histórico, secular da nossa vida jurídica, todo final de ano, o presidente da República, isso fazia isso no Império, pode dizer assim, eu concedo o indulto a todas as pessoas presas com pena de até 2 anos, que tem um bom comportamento. Ele não está dizendo que é para João, é para Antônio, é para José, é para Maria. Ele está dizendo todos os presos que têm pena cujo não maior de que 2 anos e que tem bom comportamento. Agora, fazer um decreto dizendo eu indulto fulano e cicrano e beltrano porque são meus amigos, isso é o princípio da impessoalidade, não permite. Então, esse decreto do presidente, não adianta o presidente dizer, como ele disse ontem, que o decreto é constitucional e que vai cumprir. Não. Se deixarmos o presidente Bolsonaro continuar com esse decreto, a sociedade brasileira está pedindo intervenção, volta a tudo que era, vá à tortura, volta às prisões políticas, daqui a 3 meses. A mesma coisa, a briga do presidente Bolsonaro pela chamada liberdade, a gente olha no passado, o Hitler fez a mesma coisa. No dia 30 de janeiro de 1937, ele assumiu a chancelaria na Alemanha, dizendo que queria liberdade da Constituição de 1919. Ele rasgou a Constituição alemã de 1919, aí 3 meses depois já estava matando gente nas câmeras de gás. Não preciso falar do que foi a Segunda Guerra Mundial, dos horrores que o senhor Hitler fez porque queria liberdade. A liberdade do governo Bolsonaro é uma liberdade para os amigos dele. Agora, quando ele se apropriou da Constituição, como ele se apropriou, agora a palavra final é dele, ele diz o que quer da Constituição, é ele, a Constituição não tem mais valor. O que tem valor agora é a vontade do presidente da República. Gente, é o fim do mundo. Então a interpretação é dele, a palavra final é dele. Então todo mundo agora que está preso tem que fazer um requerimento ou ir a Brasília e pedir para que o presidente Bolsonaro assine um decreto isentando ele da prisão. Porque se ele fez para os amigos dele, ele tem que fazer para todos os brasileiros e não só para um amigo. Aí sim ele tem que cumprir também o princípio da isonomia. Então esse decreto, do ponto de vista jurídico, ele é nulo. Eu sei que é polêmico, essa discussão é polêmica, mas essa é a grande verdade. Porque ele é muito direto, ele beneficia só um amigo do presidente. Gente, nós não somos, a presidência da República não é a presidência dos amigos. A presidência da República é de todos os brasileiros. Se eu isento, se eu indulto o meu amigo, eu tenho que indultar também o meu inimigo. Isso é o princípio da lei, o princípio da legalidade, o princípio da isonomia e o princípio da impessoalidade. Um decreto de um presidente da República não pode, de um prefeito, de um governador, não pode favorecer apenas uma pessoa. Tem que ser para todos, tem que ser de forma genérica. Eu sei que nós estamos numa situação política muito difícil, o Brasil passa... Eu não entendo por que a sociedade está tão pacífica. Eu não estou pregando revolução, mas a sociedade tem que dizer não, tem que dar um basta, cobrar das autoridades o cumprimento da lei. O nosso Congresso Nacional está entregue às moscas, o presidente do Senado, o presidente da Câmara são mortos, eles estão em conluio com o presidente Bolsonaro para implantar uma ditadura, porque eles sabem que se implantar uma ditadura, eles são amigos do rei, eles vão continuar se completando do tal chamado orçamento secreto, e assim sucessivamente. Se não for a sociedade, se nós dependermos dos nossos deputados, dos nossos senadores,
o Brasil amanhã, todo o esforço que nós fizemos para reconquistar a democracia de 1988, com a Constituição de 88, que é a Constituição Cidadã, essa tem que prevalecer. E quem fala por último é o Supremo Tribunal Federal e não o Presidente da República e nem as Forças Armadas. As Forças Armadas não são de Jair Bolsonaro. As Forças Armadas são do Estado brasileiro. Está lá no artigo 142. Qualquer um dos poderes, o Supremo Tribunal Federal, o Presidente da Câmara, o Presidente do Senado e o Presidente da República pode convocar as Forças Armadas para implantar a ordem, não para dar golpe de Estado. Implantar governo ditador, governo que não tem nada com a democracia, não faz parte da nossa Constituição. A gente tem que respeitar a Constituição, tem que respeitar o Estado Democrático de Direito, porque esta Constituição aqui, como bem disse o presidente da Constituinte, Ulisses Guimarães, traidor da Constituição é traidor da paz, e quem não respeita a Constituição é um traidor da pátria. Então, o senhor presidente Jair Bolsonaro, o senhor traiu a pátria quando o senhor não respeitou a nossa Constituição. Muito obrigado, meus amigos, a todos. Espero que o próximo vídeo a gente já tenha pelo menos um conforto, porque a situação política que a gente vive é muito triste e muito delicada, porque eu estou vendo uma forma muito pacífica da sociedade brasileira. E uma covardia do seu presidente Lula, que não deu uma palavra. Ou seja, o presidente Lula não pensa no Brasil. O presidente Lula só pensa nele, só está pensando em que se eu deixar o Bolsonaro enfraquecer, eu ganho a eleição mais fácil. Presidente Lula, se pronuncie, se diga que o senhor é contra esse absurdo, esse decreto estúpido, esse decreto inconstitucional que o presidente Bolsonaro isentou o amigo dele, o parceiro político, o seu Daniel Silveira, deputado federal pelo Rio de Janeiro, que não deveria nem ter sido eleito, quanto mais ser indultado porque é amigo do rei. Muito obrigado.